Vamos entrar na nossa análise, Ana, fazer essa análise desse Goiás 4, Centro-Oeste 0. Vamos começar, por favor, Ana, vamos começar aí pela arbitragem do jogo. Colocando a arbitragem aqui, Gerli, o árbitro que foi o Osimar Moreira, auxiliado pelo Leone Carvalho e também pelo Paulo César Almeida, o VAR que ficou a cargo do Jefferson Ferreira. E 2 deles foram trocados para hoje, né, Exato. Ana? O Danilo Bonifácio, no lugar do Leone Carvalho, e o VAR de hoje foi com o Eduardo Tomás. Ontem com o Jefferson Ferreira, hoje com o Eduardo Tomás. Achei boa a arbitragem do Osimar, não comprometeu em nada, expulsou o jogador que falou que ele era fraco. Mas assim, não é por isso não, né? Porque ontem o jogador deu aquela entrevista, disse que o Osimar estava chamando os jogadores do Centro-Oeste de fraco, depois o Diego Caito defendeu o árbitro, segundo ele era o jogador que falou que ele era fraco, ele falou que ele ia ver quem era fraco, e hoje o jogador que era o Arlan acabou sendo expulso, mas para mim foi bem expulso, com a ajuda do Eduardo Tomás. Ele era ali o último homem, o jogador do Goiás, ia em direção ao gol, não tinha como a defesa chegar, a cobertura chegar. Então, para mim, o VAR, através do Eduardo Tomás, acertou em ajudar o Osimar naquele lance. Ele acabou expulsando o defensor da equipe do Centro-Oeste, que foi o lance realmente de relevância, né? Nesse segundo tempo, já que no primeiro tempo, basicamente, ele marcava uma falta ou outra, mas nós não tivemos futebol, assim, para que exigisse dele algo diferente. Imagino até que ele se sentiu aliviado, né? Porque um jogo no campo seco, assim, é muito mais fácil para a arbitragem também. Eu fiquei com dúvidas, Gerli, até nessa questão da expulsão, se o Jajá estava com o domínio da bola. Se não houvesse a falta, se ele já estava com o domínio da bola para sair cara a cara com o Murilo, mas a imagem do VAR deixa muito claro, ele estava em direção ao gol com o domínio da bola, então, para mim, a expulsão também de maneira muito correta por parte do Osimar. Um jogo muito tranquilo, até porque a gente vai citar isso daqui a pouco, o Centro-Oeste não conseguiu combater, o Goiás teve amplo domínio. Acaba que para a Exatamente. arbitragem fica mais fácil. Fica mais tranquilo, né? O Centro-Oeste morreu cedo, né, dentro do jogo. Ana, traga para a gente, por favor, os jogadores utilizados, né, pelo técnico Daniel Paulista ao longo destes 90 minutos, que começaram ontem e terminaram hoje. Exatamente. Trazendo aqui a escalação titular, Tadeu no gol, Diego Caito, que balançou as redes ainda com o tempo chuvoso, Luizão e Lucas Ribeiro na zaga e Nicolas na lateral esquerda. Luizão marcou o terceiro gol do Goiás. No meio de campo, Lucas Rodrigues, GG e Lourenço. No ataque, Jajá, Anselmo Ramon e Jean Carlos. Aí o Anselmo Ramon marcou o segundo e quarto gol do Goiás. As substituições que o técnico Daniel Paulista realizou foi o Danilo no lugar do Nicolas, Baldória no lugar do GG, Juninho no lugar do Lourenço, Pedrinho no lugar do Jajá e Bruno Sávio no lugar do Jean Carlos, Gerli. Ele trocou o lateral esquerdo, os 2 ponteiros e os 2 meias da equipe, né? Vamos conferir o Centro-Oeste aí do técnico Paulinho Kobayashi. Agora, o Centro-Oeste foi com Murilo no gol, Gustavo Café na lateral direita, Felipe Costa e Arlan na zaga. Aí o Felipe Costa foi amarelado e o Arlan expulso. A zaga bem combativa. E o Eliel na lateral esquerda. Meio de campo com Edson Baiano, Victor Pereira e Romarinho. No ataque, Índio, Lucas Xavier e Wesley Brito. As substituições foram 3. Reinaldo no lugar do Romarinho, Nascimento no lugar do Lucas Xavier. Não, 2 apenas. Acabou que o técnico Paulo Kobayashi deixou o time titular, como houve esse grande intervalo, para o time titular buscando a vitória, então apenas 2 substituições, Não, Gerli. o Abimael entrou no lugar do Eliel, lateral esquerdo. O Eliel sentiu, né? O Exato. Abimael entrou no lugar dele já no finalzinho do jogo. Então, essa aí é a formação da equipe do Centro-Oeste. Bom, falando do jogo, Ana,
O jogo, a parte de ontem, gente, eu acho que não tem muito o que falar, né? Não tinha jogo, não tinha como, mas eu gostaria que você ponderasse sobre ela, Ana, porque foi você que acompanhou esse primeiro tempo de Goiás 1, Centro-Oeste 0. Primeiro tempo, lembrando, acabou 1-0 para o Goiás. Ali foi um primeiro tempo em que, quando a bola rola, eu já vi os times assustados com a qualidade do gramado, não por culpa, né, do estádio Elê Pinheiro, mas com a quantidade de chuva, e que foi aumentando né, no decorrer do jogo. A bola não rolava. Então, as duas equipes presas ali naquele meio de campo e tentando soluções. Eu tentava aqui algum tipo de lançamento, só que fazia o lançamento, a bola para chegar do outro lado acabava pingando e aí não corria da maneira correta, atrapalhava também o deslocamento do jogador que iria receber. Um Goiás que buscou diversas soluções, como o próprio Daniel Paulista ponderou aí. Goiás buscou a velocidade, depois tentou cruzar, tentou os lançamentos, mas demorou a achar a solução que melhor seria, que foi o chute de longa distância. O Diego Caito, que aproveitou isso, chutou, contou aí com um chute de rara felicidade, marcou um belo gol, abrindo 1-0, que foi uma das poucas oportunidades. Porém, Gerli, eu E um destaquei golaço, também né, Ana? um Um golaço, golaço, um você fez um golaço. golaço. Eu fiz uma anotação aqui que foi sobre o goleiro Murilo. Por duas oportunidades, ele já havia demonstrado ali um certo desprendimento, uma certa desconexão com o jogo. Levou um susto numa chegada do Anselmo Ramon, depois uma saída errada, e aí nessa segunda etapa, de fato, ele falha de forma contundente. Mas desde o primeiro tempo, é, na noite de ontem, ele já estava demonstrando que sentiu o jogo. Eu pensei que talvez pudesse ser por conta da qualidade do gramado, que para goleiro fica complicado, porque a bola pinga, a bola trava, e aí pode sobrar para qualquer um, mas o Murilo deixou a desejar desde o primeiro tempo, então foram essas as anotações que eu fiz. E nesse segundo tempo, né, achei que o Goiás saiu para matar o Centro-Oeste, e aí eu gostei da postura, sabe? Porque aquele futebol de 1-0, vamos segurar o resultado, ver se o adversário sai lá de trás, para a gente ficar fazendo contra-ataque. Tem hora que ele é muito chato, sabe? Se você tem força, e o Goiás tinha muito mais força que o Centro-Oeste, isso ficou muito claro. Vai para cima, vai para cima, faz o segundo, faz o terceiro, que o adversário não tem chances. Então, assim, eu gostei da postura do Goiás. Aliás, nos dois jogos da Serrinha, eu não estou falando que os adversários são fortes, são adversários que vão brigar pelo título, não. Estou dizendo que eu gostei da postura do Goiás nestes dois jogos da Serrinha. O Goiás não se acomodou com 1-0, não se acomodou com 2-0, não se acomodou com 3-0 e nem mesmo com 4-0. Porque mesmo hoje, depois do 4-0, o Goiás ainda estava tentando fazer o quinto gol. Então, eu gostei dessa postura, porque você respeita o torcedor e outra, gol traz alegria. Quando o torcedor vai lá, vê os melhores momentos, o time dele faz um gol, por exemplo, aí ele olha, nossa, o Caio fez um gol num chutaço, o Luizão fez outro de cabeça, o Anselmo Ramon, que não fazia gol, veio e fez um gol de cabeça, o Anselmo Ramon fez um gol de cobertura, você tá vendo a variedade? É igual quando você chega na mesa, assim, não precisa ser um banquete de restaurante 5 estrelas, de grandes hotéis, mas às vezes você chega numa mesa humilde de uma casa simples, mas tem lá um arroz, tem um feijão, tem uma batata, tem uma abóbora, tem uma carne diferente. Aquilo transmite uma boa sensação. Os gols também transmitem, porque aí você tem uma variedade de gols, você realmente mostrou a sua superioridade diante do adversário. Então, eu gostei dessa postura do Goiás. E não só isso, você vê que o Goiás está engrenado em alguns movimentos. Por exemplo, o Goiás marca muito bem quando ele sobe a marcação. Dificilmente o adversário quebra essa linha de marcação dele. O Goiás conseguiu fazer isso bem contra o Goiatuba, contra o Craque não. Contra o Atlético, em muitos momentos, o Goiás fez essa marcação alta muito boa e hoje o Goiás voltou a fazer essa marcação alta muito boa. O Goiás chega a colocar 5 jogadores na primeira linha. Quem são esses 5 jogadores? Ele adianta os 3 atacantes,
espeta eles e adianta os dois meias, o GG e o Lourenço, no caso, hoje. Lá atrás era o Lourenço e o Juninho no primeiro jogo. Então, eles vão e abafam. Aí ele dá uma opção para o adversário. Você tenta sair jogando por baixo e perde a bola e toma o gol, como por exemplo no quarto gol do Goiás, do Anselmo Ramon, ou você dá balão. E aí a gente vê quem é que fica com a segunda bola lá atrás. O Goiás põe as cartas na mesa. Quem tentou até agora sair pelo chão não se deu bem. O Goiatuba não se deu bem, o Atlético não se deu bem e hoje o Centro-Oeste não se deu bem. Então, alguns times vão acabar quebrando essa bola. Claro que esse time precisa passar por mais desafios, jogar contra equipes mais qualificadas tecnicamente, para a gente ver a eficiência dessa marcação alta. Mas é uma coisa que tinha tempo que o torcedor do Goiás não via, era um time do Goiás marcando em linha alta, encaixando nos zagueiros adversários. E outra situação, um Goiás que põe a bola no chão, que tenta jogar pelo chão pouco tempo, não fica trabalhando. Lógico que uma hora ou outra você faz bola longa, todo mundo faz bola longa, até o Real Madrid faz bola longa, até o Manchester City do Guardiola, em alguns momentos ele faz bola longa, mas o Goiás era só bola longa. Hoje não, hoje você já vê um Goiás tentando colocar a bola no chão, trabalhando com triangulações pelo lado, os volantes participando muito do jogo, os meio-campistas do Goiás, todos três jogam. Aí você facilita. O Lucas Rodrigues joga, o Lourenço joga, o GG joga. Você pode tocar no cara que ele tem capacidade técnica para jogar. Então isso fortalece a posse de bola, porque é muito difícil você manter posse de bola quando você não tem um jogador que tem essa capacidade de ter a posse de bola. E o Lucas Rodrigues, como o torcedor tem elogiado muito, e você até me perguntou lá no início, ele é o jogador que, que mais sustenta essa posse de bola do Goiás. Porque se você tem um volante burucutu ali, daquele grosso mesmo, que não consegue fazer passe, essa ideia de ter a posse de bola, em muitos momentos ela é quebrada, porque você a pressiona no meio, o meia joga no volante, aí ou ele recua no goleiro, ou ele dá um balão lá no ponteiro, para ver o que ele faz. E aí você perde essa posse de bola, ou você fica com a posse de bola sem qualidade. O Lucas Rodrigues, ele consegue dessa qualidade na posse de bola. Olha para frente, joga para cima, tem personalidade para jogar. Porque jogar bola você tem que ter coragem também de jogar bola. E o Lucas Rodrigues até agora teve coragem. É um titular assim de 18 anos que você olha para ele, você podia falar que ele tem 28, 25, ele não parece mais inexperiente do que os outros experientes como o Lourenço e o GG, jogadores já experimentados no futebol brasileiro. Então o Lucas vai se iniciando muito bem e ele ajuda muito nessa ideia do Goiás ter a posse de bola. E aí o Goiás construiu um resultado natural, uma discrepância. Eu tinha achado o Goiatuba o pior dos times que eu tinha visto até agora no Goiânia. Eu agora estou em dúvida, porque eu achei o Centro-Oeste hoje muito limitado também. Mas o Goiás aproveitou-se desse time limitado. O dia que você pega um time limitado e você faz um jogo de igual para igual com ele, aí é problema. Você pegou um time limitado, você tem que mostrar que ele é limitado, que você tem capacidade. E acho que foi isso que o Goiás fez hoje diante do Centro-Oeste, se impondo diante do adversário frágil tecnicamente, como deveria ser, como deveria acontecer quase sempre no futebol. E você, Ana, que impressões você tirou aí desse segundo tempo do Goiás, em que o Goiás, que venceu o primeiro tempo por 1-0, alargou o placar para 4-0? Análise perfeita sua, Gerli. Vou tentar abordar aqui alguns pontos que você acabou não tocando, mas enfim, é até difícil, né? Mestre Gerliezer Paulo. É um Goiás muito intenso. Eu acho que a palavra que resume o Goiás é intensidade, mas é aquela intensidade que ela é verdadeira. Ela não é uma falácia. Porque o Goiás, como você disse, ele coloca a linha de cinco para fazer a saída alta. Quando tem a posse de bola, não precisa fazer a pressão, ele também coloca intensidade no ataque. É, e vai buscando com os três. Hoje são três volantes, né? Quem sabe aí caia um meia aí em algum momento com alguma contratação. Mas hoje três volantes. Três volantes que pisam muito na área. Eu observei ao longo do segundo tempo, Gerli, os três volantes em determinado momento chegaram ali como quase como um segundo atacante, né? Antigamente, na década de
90, 2000, a gente falava aquele segundo atacante. O Lourenço pisando na área, o GG, o Lucas Rodrigues, e isso me surpreendeu bastante, porque com qualidade, de forma ensaiada, dava para ver que foi algo treinado, esse rodízio, o Daniel Paulista, ele brinca com o time, eu observo isso. O Daniel Paulista, ele tem conceitos com o Goiás que dá para aproveitar muito bem. Com esses momentos, com essas atuações do Goiás, eu diria que hoje o Goiás do Daniel Paulista é o time que melhor apresenta conceitos. De conceito, o Goiás está muito bem. Às vezes, peca por falta de peças, erros técnicos que, obviamente, não é um time que pode entregar tudo que o treinador sonha, né? O próprio Daniel Paulista fala da necessidade de reforços. E dentro disso, Gerli, dentro do que o Goiás produziu hoje, o que eu senti falta, mais uma vez, foi dos pontas, dos ponteiros. E aí eu Eu ia. até peço, peço a sua Sim, ajuda para tentar explicar isso de algo que eu analisei. Talvez o Daniel não conseguiu encaixar os ponteiros na lógica de jogo dele com a saída de bola, porque todos os que atuaram até o momento ficam um pouco escondidos. e Então, um. entre Pode. priorizar ali os volantes e os ponteiros, acabam que os volantes aparecem mais. E foi algo que eu fui notando ao longo já foram agora 4 jogos, ao longo desses 4 jogos. Nós estamos culpando, às vezes, o jogador, mas pode ser também uma falta de ajuste tática. E também sintonia de jogo, né? Porque, por exemplo, você hoje ele tinha dois ponteiros de velocidade, o Jajá e o Jean, né? Que começaram o jogo. O cara de velocidade, às vezes, ele tem mais dificuldade em participar ativamente e positivamente desse jogo apoiado, né? O Goiás trabalha muito com o jogo apoiado. Você tem lá, vou pegar um exemplo aqui para o torcedor. O que é o jogo apoiado, né, torcedor? O que é esse jogo apoiado? Aqui, você tem aqui um time. Você tem aqui o ponteiro, né? O ponteiro pelo lado, o lateral chega, o volante aqui do lado chega, né? Pronto, você dá esse apoio. Você vem girando a bola sempre com muita gente no setor da bola, que é o jogo apoiado. O que é apoio? Você sempre dá apoio ao cara que tem a bola. Vamos supor, o volante está com a bola aqui, ó. Você tem o apoio do lateral, o apoio do meia, o apoio do 86, às vezes o ponteiro encostando. Você tocou aqui, você tem um apoio desse, outro desse, o centroavante desce. Você vira a bola aqui para o outro lado, por exemplo, para o lateral subindo, o ponteiro já encosta, o centroavante faz a movimentação, o volante vem jogar com ele. Tá vendo? Você voltou no volante, o meia encosta, o outro meia o ponteiro encosta, o meia encosta, o lateral chega. Então você vai ter sempre esse apoio. Essa é a ideia desse jogo apoiado. E nesse jogo apoiado, às vezes o velocista fica um pouco fora do jogo, né? Porque o velocista está esperando para ter aquela explosão. E aí ele não consegue participar ativamente do jogo. E eu senti isso, eu senti os dois ponteiros do Goiás um pouco fora do jogo, tanto o Jean como o Jajá. Eles não participavam, o time trocava passes, mas onde é que eles aparecem? É quando eles explodem. E aí, muitas das vezes, como o Centro-Oeste estava todo lá atrás, como é que você faz explosão em cima de um time que está dentro da grande área? Você vai correr para onde? Aí fica mais difícil. Uma das poucas jogadas em que isso sai é a expulsão do zagueiro, porque o Goiás conseguiu puxar o Centro-Oeste todo para o lado direito do seu ataque, girou a bola em velocidade, e aí o Jajá atacou a última linha, que é o que o Jajá faz, ataca a última linha. Aí ele atacou a última linha, o zagueiro acabou derrubando ele, sendo expulso. Então essa é a questão do ponteiro, por isso que às vezes ele não consegue ter esse velocista não consegue ter essa participação ativa nesse jogo apoiado. E alguns treinadores nessas situações, ele prefere trabalhar com jogadores mais técnicos nessas posições. Vou te dar um exemplo, um cara mais com a característica do Brian, por exemplo, que é um cara de toque, que é um cara de aproximação, põe pelo lado, mas não é para fazer velocidade, é para ocupar espaço e para fazer triangulações, fazer esse jogo mais próximo, né? Então essa que é a metodologia. Mas vamos falar um pouco aí da escalação do Goiás, Ana. O Tadeu foi bem, né? Apesar de tudo, ele ainda fez duas intervenções boas nesse jogo, Ana.
ao término da partida, né, Gerli, o Tadeu acabou aparecendo ali. A gente pensou que ele não iria sujar o uniforme, mas foi bem. Eu confesso que eu não consegui anotar quem acabou finalizando. É, Mas e ele pega uma do Fernando também, né? Quando o Goiás fez 2-0, o Fernando chega pelo lado esquerdo ali, num contra-ataque do Centro-Oeste, bate cruzado, e o Tadeu pega, me impressão ali com o joelho, mais ou menos, ali naquela região. essa aproximação do Tadeu, Gerli, quando ele fecha o jogador, para mim é a maior qualidade dele. O Tadeu cresce na frente dos adversários. É, Ele tem uma imposição física assim muito grande, uma explosão nessa ele, saída. E mais ele uma vez lembra o goleiro mostrou de futsal, né, Ana? Ele lembra um pouco o goleiro de da futsal. Ele fecha o espaço com rapidez, essa que é a questão. Rapidamente ele ocupa o espaço. Ele não é aquele goleiro espalhafatoso, né, de ficar fazendo pontes, aquela coisa, aquelas defesas mirabolantes, mas ele ocupa muito bem o espaço. O Tadeu é um goleiro muito técnico, isso facilita ele. Os laterais do Goiás, você gostou deles, Ana? O Diego Caito pela direita e o Nicolas pela esquerda. Diego Caito eu gostei bastante, me surpreendeu. Eu não achei que o Diego Caito teria essa reviravolta novamente, de conseguir espaço, de aí poder ser titular. Eu já vejo o Caito como o titular da posição e podendo chegar aí nas competições, nos jogos mais importantes, defendendo isso. Agora, o Nicolas, ele fez uma partida que, na minha opinião, segue como mediana. As outras foram abaixo. Essa foi mediana. Ele não comprometeu, foi ok, deu o passe. Então, já talvez coloca aí para briga com o Djalma. Vamos ver como que fica. Vai ser a estreia do Djalma. Lembrando que o Daniel Paulista falou: ah, é um jogador que nós conhecemos, mas há um tempo não joga no Brasil. Ele estava no futebol da Turquia e isso tem um peso para baixo, porque é condicionamento físico diferente, adaptação novamente, então tudo pesa. Eu até acho que a Turquia não puxa tanto, mas quando é ali o Oriente Médio, por exemplo, aí é complicado. Mas os laterais do Goiás, gostei do Caito também, gostei ontem, o pedacinho que eu vi, gostei hoje, muito participativo ali pelo lado, querendo até cobrar faltas, né, pai? Cobrando faltas, então gostei do Caito, a personalidade, parece que a confiança voltou. O Nicolas, eu achei que ele fez um desempenho satisfatório. O Nicolas é um lateral de linha de quatro, sabe? Ele não é aquele cara ofensivo, agressivo. Em alguns momentos ele faz o que fez hoje, uma bela assistência ali para o Anselmo Ramon, um cruzamento muito bom dele ali para o segundo gol do Goiás. Mas ele é um jogador mais por dia que você precisa se defender, né? Aí ele é um cara que normalmente aparece mais. A dupla de zaga do Goiás muito tranquila, né, Ana? Até agora, para mim, é a melhor do campeonato. Sim, sem dúvida. É uma zaga muito que passa segurança. Você olha para é impressionante quando tem essa segurança. Você olha para os dois jogadores e já vê sintonia, mesmo tendo atuado agora em apenas 2 jogos. Mas é uma dupla ali que não transmite medo ao torcedor, transmite segurança e dentro de campo essa segurança também. Sem o bote errado, sempre falta de comunicação, que foi muito costumeiro no Goiás na reta final. Então, para mim, é a melhor dupla de zaga do campeonato até aqui. E eu, se eu fosse o Goiás, se a China voltasse a buscar o Lucas Ribeiro, eu não liberaria por aquele valor, sabe? Acho que não vale a pena a dor de cabeça, entendeu? Tem coisa que te dá dor de cabeça. Pelos orçamentos, pelos valores que se trabalha hoje, eu não passaria dor de cabeça por conta disso. Agora, o meio-campo do Goiás, né? Lucas Rodrigues, GG, Lourenço, todos eles com participações ativas. O Lucas Rodrigues hoje não deu assistência, mas distribuiu o jogo, né? Distribui, dá no lateral, volta, dá no meia, volta, aproxima da área, roda para um lado, roda para o outro, tem personalidade para jogar, mas um grande jogo do volante do Goiás. Lourenço, naquele jogo de aproximação ele funciona bem e ainda deu uma assistência, a assistência do gol do Luizão foi dele outra vez.
no primeiro gol do Luizão no campeonato contra o Goiatuba, assistência do Lourenço, hoje também assistência do Lourenço para o gol do Luizão, e o GG, talvez vocês não tenham reparado, mas o gol do Anselmo Ramon de cobertura foi assistência dele, porque o goleiro tenta bater para frente, ele toca de cabeça ali por cima, e aí a bola sobra para o Anselmo Ramon, que encobre o goleiro e faz o quarto gol do Goiás. Está crescendo o GG, pelo menos em relação às primeiras aparições dele com a camisa do Goiás. Como é que você viu esse desempenho do meio campo esmeraldino, Ana? Da mesma maneira, Gerli, mas parece que é um trio de jogadores que eles se completam. É um trio que entrou em conexão muito rápido. E isso valoriza muito. Então a gente vê o GG cobrindo o Lourenço quando o Lourenço avança, o inverso, o Lucas Rodrigues segurando ali também para os dois, com muita maturidade. É complicado, da mesma maneira que você falou, Gerli, a gente olhar o Lucas jogando e pensar que ele tem apenas 18 anos. É um achado e tanto do Goiás. E depois eu quero questionar o Fernando Lima, como nós falamos sobre contrato e tudo mais. Quem foi que da comissão que viu, né, ele treinando com a base e teve a ideia de chamar para o profissional? Porque isso é daquelas histórias que podem ficar. Não, eu achei o fulano de tal. Foi eu que vi ali na base. O É, feio bonito tem mais pai, né, Ana? vai ser difícil achar quem foi o pai. Vai aparecer muitos donos, É, mas porque eu vou tentar. Ana, ele apareceu pela primeira vez na Série B do ano passado. Ele fez um jogo contra o América Mineiro. O Mancini escalou ele lá em Belo Horizonte esse jogo. O Goiás até perdeu. Quarta rodada da Série B do ano passado. O Lucas Rodrigues jogou esse jogo lá. O povo até queria chamar ele de Luquinhas, eu lembro, no jogo. Era Luquinhas, Lucas Rodrigues, aquela coisa. Eu até vi quando saiu a escalação, falei, quem que é esse garoto? Eu fui pesquisar quem era, ele apareceu. Depois ele sumiu, não apareceu mais. Mas agora ele tá tendo uma sequência aí. E os outros dois também, né? O Lourenço e o GG. Exato. Não, é um trio que de fato ele se completa, mas ele se completa e tem essa regularidade justamente porque os três estão em boa fase, Jolie. O Lourenço em boa fase, o GG em boa fase. Por exemplo, a bola que o GG recupera do erro do Murilo e toca para o Anselmo foi porque ele estava completamente ligado no jogo. Aquela saída de bola ali, geralmente o volante vira as costas, vai recompor o seu espaço no campo, e o GG não, ligado. Já recuperou, tocou pro Anselmo, que marcou um gol de placa. É, e ali, se Então, tivesse dormindo, tinha levado uma bolada, né, Ana? tinha, ainda bem que ele estava para o Goiás, ainda bem que ele estava acordado. Então, isso mostra a integração dos três no meio de campo do Goiás. E vai ser difícil tirar um desses jogadores, porque já começaram com uma rotação muito alta e em um nível muito bom. Para mim, é como se fossem o coração do Goiás. É, e na ideia de jogo do Daniel Paulista, eles são fundamentais, fundamentais mesmo. Os ponteiros, como nós citamos, Ana, não gostei da atuação, nem do Jean, nem do Jajá. Para mim, foram os que mais deixaram a desejar no time do Goiás, foram os dois ponteiros. E o Anselmo Ramon fez aquilo que a gente espera de centroavante. Hoje ele viveu um dia de centroavante, metade de um dia de centroavante, vamos dizer assim, porque só foi um tempo de jogo, né? Mas típico do centroavante. A primeira jogada no fundo, ele acompanha, antecipa o lateral esquerdo, ó, que o lateral leva a mão dele, o Anselmo já estava desviando do goleiro, muita tranquilidade. E o segundo pareceu quando o filho está brincando com o pai está brincando com o filho no jardim, aí ele pega aquela bolinha colorida, cheia de estrelinhas e toca por cima do menino para o cachorro bater com a cabeça nela, Ana. Exatamente, Gerli. Do Anselmo, a gente não espera, e não é porque nós não esperamos, ele não precisa nos entregar isso, né? Dribles e buscar bola e toda aquela parafernália do futebol. Não. O Anselmo precisa estar bem posicionado na área e aproveitar as chances que chegam até ele. E isso ele fez com maestria hoje. Foi um gol de cabeça em que ele estava muito bem posicionado,
em que ele ataca a bola, e aí tanto é que é uma bola em alta velocidade, né, do passe do Nicolas. Veio um passe do GG na saída errada do Centro-Oeste. E aí que novamente a questão do centroavante. Ah, eu vou tocar para tentar o contra-ataque, o goleiro está adiantado, o que é que vai fazer? Não, o goleiro está adiantado, eu tenho espaço, eu tenho qualidade para colocar de cobertura, eu sou centroavante, eu vou fazer isso. É a confiança e a qualidade dele também na definição. O Anselmo Ramon cumpriu o que ele foi pago para fazer. Pode pagar o salário na íntegra e o bicho. Exatamente. E dos que entraram, Ana, você gostou de algum? Algum te chamou a atenção, né? Entraram o Pedrinho, o Bruno Sávio, o Juninho, o Baldória e o Danilo. Ele, talvez pelo pouco tempo, não deu para observar assim com mais definição esses jogadores. Eu destaco que, com a entrada do Baldória, o meio de campo não teve uma queda. Ele conseguiu manter ali aquele ritmo que estavam apresentando. O Juninho, ele entrou, eu já vi algumas críticas ali até no chat da emissora que estava transmitindo, mas eu achei cedo também, foi muito pouco tempo para isso. 45 minutos divididos aí entre alterações, o Goiás promoveu todas as alterações, acaba que picota muito para a gente analisar para os jogadores que entram com o jogo já em andamento. Pelo menos eu penso assim. Mas você viu alguém que se destacou? Acaba sendo assim mesmo, né? A gente é acostumado a ver jogador entrar no segundo tempo toda hora, mas como o jogo já começou no segundo tempo, parece que eles estavam entrando muito cedo, né? A questão é Sim. que a gente já tinha tido um tempo ontem. Não, nenhum me chamou atenção positivamente. O Danilo, eu acho que está desperdiçando oportunidades, sabe? Me pareceu nervoso em alguns momentos, inseguro. Tem uma hora lá que a jogada interessante para ele, ele tropeçou na bola, na outra ele errou o passe. Então, assim, Danilo, você tem que colocar interrogações na cabeça do Daniel. Essa é a sua função. E ele já mostrou aberto a essas interrogações. Porque tem uma desse tamanho aqui, ó, Danilo, jogando no meu campo do Goiás, que é o Lucas Rodrigues, que ninguém esperava. Então o Daniel já mostrou que ele é aberto a garotos estarem no time. Só que você tem que dar motivos para estar no time. E hoje achei que o Danilo, que é o que mais precisava aproveitar essas oportunidades, ele e o Baldória, né? Mas principalmente ele não conseguiu colocar nenhum tipo de interrogação aí na cabeça do, do treinador. E no Centro-Oeste, Ana, o que é que você achou desse time do Centro-Oeste que perdeu para o Goiás, já havia perdido para a Jataíense de 3-0 na última rodada, perdeu agora de 4-0 para o Goiás, me parece que vai se restringir a lutar contra o rebaixamento, né? Ele é um forte candidato ao rebaixamento. Não dá para a gente tentar aqui enganar quem está nos acompanhando, a população de Nerópolis. Eu tenho dificuldade até de lembrar de algum jogador que tenha feito algo diferente, que tenha tentado diferente. Foi o Centro-Oeste correndo atrás da bola quase. Só não foi 90 minutos por conta daqueles 45 e meio ao polo aquático. Mas quando o jogo foi para valer, um Centro-Oeste completamente abatido. Se tem um destaque, é justamente isso. Eu imagino que vai ser uma luta até o final da rodada, até o final do campeonato, para evitar o rebaixamento. Eu gostei do Fernando, que até bateu uma bola ali que o Tadeu fez uma defesa, assim, gostei dentro da realidade do Centro-Oeste, tá, gente? Não vou indicar ele para nenhum time da capital, não. Mas acho que foi o mais lúcido dos jogadores. E o lateral esquerdo que saiu também, o Eliel, eu achei que era um jogador que fazia uma partida interessante, razoável para o Centro-Oeste, mas não gostei. Achei o time do Centro-Oeste muito frágil e acho que é uma equipe que vai lutar fervorosamente, arduamente contra o rebaixamento. A sorte dele é que tem alguns outros companheiros que vão caminhando na mesma linha, então a gente promete aí ter 3 ou 4 times que até agora não mostraram futebol. Para mim, nessa turma estão o Centro-Oeste, o Iumas, o Goiatuba,
sabe? A Aparecidense, para mim, todos Gente, fazem parte desse time. O Anápolis também não mostrou, mas eu acho que é o que mais tem potencial para desgarrar desse grupo aí, para não fazer parte desse grupo. Mas também não mostrou, não. Até agora o futebol do Anápolis é mais ou menos no mesmo, quase no mesmo nível dessa turma que está aí. Só que o Anápolis tem um time melhor, tem poder de investimento, trouxe vários jogadores agora essa semana. Mas para mim o Centro-Oeste é isso. Desenhou-se um time que vai lutar contra o rebaixamento. E vamos pegar aqui o voto do torcedor. Quem foi o craque do jogo Goiás e Centro-Oeste? Ganhou, no voto do torcedor, o Anselmo Ramon, com 50%. O Lucas Rodrigues teve 31% dos votos, o GG 6% e o Diego Caito 14%. Mas todo mundo teve voto. O GG ficou em quarto lugar, o Diego em terceiro, o Lucas em segundo e o Anselmo Ramon foi eleito pelo torcedor esmeraldino o craque do jogo. Você vai discordar do torcedor alviverde, empatar e deixar para eu decidir, ou você já vai matar essa parada, Ana? Eli, eu queria dar esse voto aí pro Anselmo Ramon, mas eu vou com o Lucas Rodrigues. É um bom voto também, mas hoje eu vou com o Anselmo, sabe? Acho que o Anselmo hoje, ele, na função dele de centroavante, em 45 minutos só, ele foi exímio, sabe? Foi um centroavante mesmo, fazendo aquilo que o Goiás espera do Anselmo Ramon. Eu vou endossar aqui o voto do torcedor, então Anselmo Ramon, o craque do jogo, Goiás 4, Centro-Oeste 0, aqui no Futebol 62. Agora sim,